Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Fonte de Fé. Como é bom estarmos juntos nesta oportunidade, como sempre, para crescermos no conhecimento da Palavra de Deus, refletindo sobre porções das Escrituras, com o propósito de fortalecer ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. E como é bom contar com a sua participação. Lembrando que você pode seguir sendo instrumento de bênção para que outras vidas também sejam alcançadas por toda a programação da Rede Brasil de Comunicação. Você pode estar copiando o link deste culto, de toda a programação, de todo o trabalho realizado pela Rede Brasil de Comunicação, através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. E, para tanto, nós queremos lhe convidar para ler um texto da Sagrada Escritura em 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler um único versículo, o versículo de número 9, e fundamentado nesta expressão bíblica, destacarmos sobre a suficiência da graça de Deus. Acompanhe conosco a leitura deste texto sagrado. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus pelo texto lido da palavra do Senhor. Como é do costume, do hábito e do conhecimento de todos, sabemos que esta declaração é uma das declarações mais conhecidas do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua preciosa segunda epístola aos Coríntios, onde ele declara, diante de uma experiência difícil, árdua, dolorida, podemos assim dizer, destacando para nós sobre a importância e, sobretudo, a suficiência da graça de Deus. Quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que Paulo foi o principal instrumento de Deus para transmitir o pleno significado do que é graça ou do que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Não é de admirar que, posteriormente, ele vai ser considerado, dentro da história do cristianismo, como também o apóstolo da graça. Além de ser considerado como um apóstolo dos gentios ou o doutor dos gentios, ele também é considerado como um apóstolo da graça. Com maestria, ele nos falou sobre a graça de Deus de forma abundante. A propósito, quase 2/3, das ocorrências do Novo Testamento da palavra graça, que é a expressão charis, é exatamente por meio do que Paulo escreveu em suas epístolas. O termo se encontra, a propósito, nas 13 cartas ou epístolas que Paulo escreveu. E ele vai dizer em Atos capítulo 20, o versículo de número 24, que ele de fato foi chamado por Deus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso está em Atos capítulo de número 20, versículo de número 24. E quando nós falamos sobre a graça, precisamos lembrar de que tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos de forma abundante esta palavra sendo utilizada. O conceito de graça nas Escrituras traz desde a ideia de um favor ou um favor imerecido de um superior a um subalterno, como também a ideia de graciosidade, de algo atrativo, um favor imerecido concedido por Deus à raça humana. Desde o discipulado, nesta igreja, nós aprendemos de que a graça de Deus pode ser entendido como um favor de Deus, benefício dado pelo Senhor a pessoas que não merecem, o que é chamado de favor imerecido. E sobre este favor imerecido, naturalmente, a Bíblia vai dizer de forma assertiva, de forma destacada, quando nós lemos o contexto geral das Escrituras, primeiro, de que nós temos uma necessidade extrema dessa graça de Deus em nossa vida. A Bíblia é clara em dizer de que nós somos totalmente dependentes do Senhor para tudo. São palavras ditas pelo Senhor Jesus e registradas, pelo evangelista João, no capítulo 15, versículo de número 5, quando ele diz que sem mim nada podeis fazer. Veja que ele está ressaltando, escrevendo as palavras do Senhor Jesus, da nossa total dependência de Deus. Quando Paulo está no Areópago,
isso está em Atos capítulo de número 17, ele vai dizer, não é, aos filósofos de seus dias, de que nós nos movemos, nós existimos por causa da graça divina. Veja que não só a existência humana é manifestação da graça de Deus, como a sua preservação. Nós nos movemos porque Deus graciosamente nos sustenta com as suas mãos poderosas. E quando nós falamos ou pensamos à luz das Escrituras sobre a necessidade da graça, primeiro, essa graça é necessária em razão da nossa salvação. Há uma necessidade da graça para que o homem seja salvo, a necessidade da graça para a salvação. É bom lembrar que todos os passos para a redenção do pecador é simplesmente atribuído à graça divina. Ninguém é digno de ser salvo. Por nós mesmos, nós não temos nenhuma competência. Na verdade, a graça de Deus se dá aliado ao que é chamado de misericórdia, que embora pareça ser a mesma coisa, mas são dois lados da mesma moeda. São irmãs gêmeas, a graça e a misericórdia. E alguém definiu de forma muito correta de que a misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. Eu vou repetir. Alguém entendeu, definiu, conceituou a misericórdia em termos práticos como sendo aquilo que Deus não nos dá por merecimento, ou seja, Ele não dá o que a gente merece. E por natureza, o que é que o homem merece? Juízo, castigo, danação eterna. Por natureza, o homem caído merece isto. Porém, a misericórdia faz com que Deus não nos dê aquilo que nós merecemos. E aí entra a graça. Deus nos dá o que nós não merecemos, que é o favor, que é a condição de sermos alcançados pela sua bondade para desfrutar da bênção da salvação. Nenhum homem pode ser salvo, poderá ser salvo por suas próprias obras, mas somente e unicamente pela graça de Deus. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Fomos e somos alcançados pela graça divina para realizarmos boas obras, mas não são as boas obras que nos salvam. Nós fazemos boas obras como decorrência da nossa salvação e não para produzi-la. É o contrário, não é? A salvação se dá única e exclusivamente pela graça divina. Nós encontramos o apóstolo Paulo, a propósito, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja que ele, de forma muito clara, mostra a nossa total dependência da graça divina. Apesar da fonte da salvação ser a decisão divina de nos salvar, a natureza da salvação é a graça de Deus. O dom magnífico da vida eterna somente chega até nós por intermédio da graça e somente por ela, disse um certo expositor bíblico. Não há nada que o homem faça para o tornar digno de ser salvo, pois a graça aniquila qualquer obra que alguém ache que deve fazer para receber a salvação. E está escrito em Efésios 2:9, não vem das obras para que ninguém se glorie, é tudo pela graça divina. A graça é o favor imerecido de Deus para com o pecador, é a bondade para quem apenas merece o castigo. Então nós dependemos dessa graça para sermos salvos. E observe que o canal desta graça para a salvação é Jesus. Nós encontramos que a Bíblia revela de que a graça se manifestou por meio de Cristo Jesus. Ele é o mediador da graça, ele é o meio da graça, ele é a fonte da graça, ele é a própria graça. Em João capítulo 1, versículo 17, está escrito: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que coisa extraordinária. Nós somos salvos pela graça e o canal da graça é a própria pessoa de Cristo. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Deus, por meio de Cristo, salva o mais vil pecador. E o alcance desta graça é
interessante destacarmos também, porque essa graça não é direcionada para alguns, para um grupo seleto, prediletivo. É como que Deus tivesse predileção por A em detrimento de B. Não é isso que a Bíblia ensina. O alcance da graça salvadora, do início ao fim das Escrituras, mostra de forma muito clara de que essa graça alcança a todos. Nós encontramos desde o início, naquilo que é chamado de o proto-evangelho, Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, diz que quando Deus assim se expressou a Abraão, estava falando do seu descendente, o Cristo que viria da descendência de Abraão. E, naturalmente, veja que ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a vinda de Cristo mostrou claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Que quando Cristo se manifesta como a personificação da graça de Deus, o Pai, isso é direcionado a todas as pessoas. Isso é declarado, por exemplo, quando Pedro estava lá na casa de Cornélio, um homem que não era crente, mas que desejoso estava de ter a sua experiência pessoal com Deus. Em Atos 10, versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque um judeu puro sangue ortodoxo viu os gentios sendo alcançados dentro de uma realidade social que não se imaginava essa possibilidade. Mas o apóstolo Pedro viu com seus próprios olhos a graça de Deus alcançando os gentios, a Cornélio e a toda a sua família. E detalhe, sendo estes também cheios do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Em Romanos 2 e 11, essa verdade é reafirmada. E em Tito 2 e 11, como já mencionamos esta passagem, nos é dito que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Portanto, é importante destacar de que essa graça, ela é direcionada a todos para a salvação. E alguém pode perguntar, mas por que nem todos são salvos? Ora, porque nem todos se permitem receber os benefícios dessa graça. Ainda que é direcionado a todos, mas quanto à sua evidência, quanto à sua vivência, está condicionado ao homem desejar, porque não é de forma coercitiva, não é contra a própria vontade humana. Deus é tão soberano que deu ao homem a liberdade de escolher ou não. Por isso que a Bíblia fala do perigo de resistir a esta graça. A Bíblia nos mostra que o homem pode, por seu livre-arbítrio, aceitar ou rejeitar o plano divino para a salvação. Daí há pessoas que desejam e são salvas e outros que não são. Não porque Cristo não as quis salvar ou não quis que elas fossem salvas, mas porque elas resistiram. Em João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio, o Senhor veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Veja que está claro a possibilidade de o homem resistir a esta graça. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, está escrito: Jesus, quando estava em frente ao Monte das Oliveiras, declarou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e tu não quiseste. Veja que há uma resistência. Em Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 19, eu não vou ler, mas você pode anotar e ler com calma, em que é claro a possibilidade de um homem receber o favor divino ou rejeitar. Então veja que quanto à possibilidade, quanto ao perigo de resistir, a Bíblia também de forma muito clara demonstra esta verdade. Mas observe, nós estamos caminhando, para esta reflexão e nós queremos também mencionar algo não menos importante. É que há uma necessidade da graça para a salvação, naturalmente, nenhum homem pode ser salvo por si só. Segundo, há uma necessidade da graça para a vocação. Ou seja, quando o homem recebe a Cristo como Salvador, sendo beneficiário desta graça, alcançado de forma efetiva pela graça divina, ele, pela graça, ele tem de Deus a possibilidade e a oportunidade de ser útil, de ser vocacionado, escolhido para exercer uma atividade específica no reino de Deus. Como resultado da graça salvadora, temos a oportunidade dada por Deus de sermos úteis em sua obra. Veja que coisa surpreendente. O que também é
aos olhos de Deus e também diante do nosso reconhecimento como ser humano, que isto é nada mais, nada menos do que graça divina. É Deus nos dando a oportunidade de sermos úteis no seu trabalho, na sua obra. Você já parou para pensar nisso? Observe de que isto aqui é algo que nós precisamos nutrir sempre no coração, porque isso faz com que a gratidão aumente, flua consideravelmente em nosso coração. É que se fosse somente a salvação, quando eu digo só, não estou diminuindo quanto à importância, estou dizendo que já não somos dignos, não é? Por nós mesmos de sermos salvos, o que já é o suficiente para estarmos sempre agradecendo a Deus, o que naturalmente nós devemos fazer. Mas veja que a graça de Deus é tão abundante que, incluindo dentro do projeto salvífico, Ele nos faz ser úteis para a sua obra. Você já parou para pensar na grandiosidade do que é isto? É Deus se utilizar de meros mortais, pessoas limitadas como nós somos, sermos úteis no seu trabalho, fazermos algo para a glória de Deus. Isso é surpreendente. O apóstolo Paulo, na sua expressão bíblica, ele fez questão de destacar isso, reconhecendo que do ponto de vista humano ele seria, a propósito, o último a ser colocado numa lista de prioridades para alguém como ele, do que ele vivenciou, do que ele fez, daquilo que ele idealizou em relação aos cristãos, perseguindo, dando seu voto positivo para a morte de Estevão, por exemplo, não é? Sentindo alegria em ver os cristãos presos, alguns mortos, em razão da sua atitude de ser fiel ao Cristo ressurreto. Ele vai dizer, por meio de uma das suas epístolas, de que depois de ter sido alcançado por esta graça, como o próprio Deus revelou-se a Ananias, dizendo: este é para mim um vaso escolhido. Veja, para mim. O que é intrigante Deus dizer isto, né? Porque talvez para Ananias, para outros, seria uma pessoa totalmente reprovada, descartada da possibilidade de ser útil para o reino, mas Deus disse: para mim é um vaso escolhido. Sabe o que é isso? É graça de Deus em nossas vidas. Ora, o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz a seguinte expressão: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Por que ele está dizendo não segundo as nossas obras? Porque não é mérito nosso, porque se dependesse de mim, é como se Paulo estivesse dizendo, eu estava acabado. Mas a graça de Deus, que superabunda em relação ao pecado, ele diz, mesmo sendo não merecedor, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículos 12 a 14, ele diz, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia. Lembra da misericórdia? Porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça, olha aí, de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 14. Quando lemos a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo de número 10, ele reafirma este reconhecimento, esta verdade que deve ser o nosso comportamento igualmente. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, ele diz, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. Veja que Paulo está reconhecendo que a graça de Deus lhe deu a condição de ser útil no seu trabalho, na obra do Senhor. A graça é suficiente para a vocação. Mas me permita seguir para finalizarmos esta singela reflexão. A graça é suficiente para a salvação, a graça é necessária, não é, para a vocação e a graça é necessária para a superação. Eu vou repetir, a graça de Deus é necessária para a superação. O jovem obreiro chamado Timóteo soube muito bem na prática o que isto significa. Várias dificuldades que ele possuía, tanto externas como internas em seus dias, Paulo chegou a exortar: desperta o dom de Deus que há em ti. Veja, Paulo disse isto em razão das dificuldades que ele estava vivenciando. Ele disse em 2 Timóteo 1,7 para que ele não fosse levado pelo medo, aquilo que ele estava vivenciando, aquilo que estava à sua volta. Em 2 Timóteo 1,8, Paulo vai dizer: não se envergonhe de Cristo nem de mim, disse o apóstolo ao jovem cooperador chamado Timóteo, aquele que exerceu uma proeminente tarefa de ser o substituto de Paulo na cidade de Éfeso, dando continuidade ao trabalho tão glorioso que Deus realizou através do ministério de Paulo. Mas observe que o apóstolo Paulo lhe lembra da necessidade de se fortalecer na graça para superar, para permanecer firme em meio às batalhas. Em 2 Timóteo 2,1, texto muito conhecido de todos, Paulo disse: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, Paulo reafirma a necessidade da graça para a superação, quando ele diz: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5. Veja que Paulo está evidenciando, demonstrando de que a graça é necessária para a superação. Aí finalizo, demonstrando, à luz do texto lido, que a graça é suficiente em meio às nossas necessidades mais pessoais. A graça disponível em Deus é suficiente para nos salvar, para nos habilitar para a sua obra e para nos fazer triunfar em meio às adversidades. Foi o que Paulo ensinou a outros e o que aprendeu na prática com o próprio Cristo, quando o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Observe que a expressão basta aqui traduz um termo grego que significa suficiente. A expressão se aperfeiçoa traz a ideia de completar, de acrescentar o que está faltando. Fraqueza, que é uma palavra destacada, traz a ideia de debilidade, de fragilidade. De modo que quando Paulo escuta do próprio Cristo dizendo: a minha graça te basta, está dizendo a ele: a minha graça é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa, ou seja, completa. Sabe o que significa dizer? De que naquilo que temos falta, a graça completa. Eu vou repetir. Naquilo que temos falta, a graça de Deus nos completa. Por isso que ela é suficiente. Naturalmente, por nós mesmos, sempre encontraremos debilidades nas áreas mais variadas, nos momentos mais variados. Mas nesses momentos de adversidade, lembremos-nos o que Cristo disse a Paulo, o que representa para nós a palavra de alento, que em meio às dificuldades que fogem do nosso controle, a graça de Deus sempre nos completará. Você crê nisso? Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a luta que você está enfrentando, mas sendo ela quais forem, a graça de Deus te basta. A graça de Deus é suficiente. É a palavra de Deus para nós neste momento. Curve sua cabeça, o Deus da graça que está entronizado no trono da graça, que dá graça sobre graça, Ele vai lhe encher da graça dele para você continuar firme, dando frutos para a glória do nome do Senhor. Pai bendito,
Deus de todo poder, Deus de toda graça. Como é bom, ó Senhor, ser alvo deste favor imerecido, da Tua bondade, da Tua misericórdia, mesmo não sendo merecedores, mas essa graça se há manifestado de forma pessoal, na vida de cada um dos Teus filhos que estão neste momento conosco em oração, agradecidos pela Tua misericórdia. Continua nos sustentando com esta graça tão poderosa, nos fazendo superar as dificuldades, as lutas que estamos a enfrentar, crendo que Tu és poderoso, como também disse o apóstolo Paulo, para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Poder este que nos completa, e é por isso que nós Te agradecemos por Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que alegria poder contar com a sua participação, com a sua audiência. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e todos que fazem parte da sua vivência. Que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe a sua vida muito abundantemente mais, uma medida transbordante e recalcada, como diz as Escrituras. E até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém.